Graça e paz, pastor Geraldo Alves, uma vez mais aqui, direto ao assunto. Hoje eu quero ler uma palavra, irmãos, para a nossa meditação, que eu tenho certeza que ela vai trazer, no mínimo, 3 lições importantes para nós, quando se trata das tempestades da vida, das dificuldades cotidianas. Preste atenção nesse texto que vou ler, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, vamos ler até o 33. Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despediu a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegando já à tarde estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Temos lido a palavra de Deus, irmãos, e como eu falei, encontramos aqui algumas lições preciosas com relação à tempestade. E por que isso? Ou por que o interesse de deixar essa palavra aqui? Porque 2 perguntas têm afligido muitos corações ao longo da história. A primeira pergunta que tem afligido os corações, e essa semana já eu ouvi esse tipo de pergunta, é: se Deus é bom, por que as pessoas sofrem? A outra pergunta é: se Deus é poderoso, por que não livra a gente das tempestades da vida? É muito comum você ouvir essas perguntas. E apesar de faltar respostas claras, para este dilema de certas pessoas, nós podemos afirmar claramente que Deus não é sádico, Deus não é nem um déspota, Deus não é nem um homem mau que tem prazer em empurrar os seus filhos para o olho da tempestade. Infelizmente, há quem diga crer em Deus dessa forma. Só que apesar de Deus não ser este ser ruim, esse déspota, esse sádico que tem prazer na desgraça alheia, ainda há quem pergunte: por que sofremos? Por que somos arrastados pelas tempestades? Por que as lágrimas insistem em brotar dos nossos olhos? Por que as noites escuras e longas da vida tiram-nos a disposição para dormir? E aí nós vamos encontrar nesse texto que agora li uma resposta bendita para todas essas questões. E a resposta é: toda tempestade é pedagógica. Toda tempestade vem para nos ensinar. Toda tempestade deixa-nos um ensinamento. E é isso, ou é com isto, que eu gostaria que você analisasse o texto para entender melhor. Nós vamos encontrar aqui, no mínimo, 3 lições de uma tempestade pedagógica. E a primeira lição que nós aprendemos aqui é que todo cristão está sujeito à tempestade. No versículo 22, diz que Jesus ordenou aos discípulos, eram os discípulos de Jesus, aqueles que estavam no dia a dia com ele, aqueles que não saíam de perto dele.
É exatamente eles que estão em meio a toda esta tempestade. E o que eu acho interessante aqui é que Jesus ordenou, Jesus impeliu eles a ir. Jesus não pediu, Jesus não sugeriu, Jesus não aconselhou aos discípulos que passassem para o outro lado do mar. Jesus mandou eles ir. E como onisciente que é, sabia de fato e de verdade o que ia acontecer, mas ainda assim mandou que eles fossem. E aí observe aqui que os discípulos não tinham outra opção. Era obedecer. E ao obedecer, eles foram empurrados para o olho da tempestade. E aí como entender isso? E aí surge a pergunta, por que as crises surgem na vida daqueles que estão fazendo a vontade de Deus? Talvez seja esse o seu dilema. Talvez seja esse o seu maior questionamento. Mas a resposta para você é: a vida cristã não é uma sala VIP, não é uma estufa espiritual, não é um paraíso na terra. A vida cristã é um campo de luta renhida, é um campo de batalha, é uma vida de peleja. A diferença entre as lutas de um salvo e as lutas de um ímpio é a confiança em Deus, exatamente no momento da luta. A diferença está exatamente no comportamento e na forma de agir em meio à tempestade. Jesus sabia o que estava fazendo. Jesus, com esta consciência, ordenou que eles fossem. Jesus estava despertando. Jesus estava deixando claro na sua ordenança que o papel deles era ir, que a tarefa deles era ir. O resultado estava exatamente na confiança nele. Tempestade não é o problema. Como se comportar em meio à tempestade é que está o segredo. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que as tempestades nos fazem crescer no conhecimento. O versículo 33 diz assim: então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente filho de Deus. Interessante isso daqui. O versículo 33 aqui nos mostra que o barco estava a pique, que Jesus chega, manda a tempestade parar, a tempestade para. E o texto está dizendo aqui que aqueles que estavam no barco o adoraram verdadeiramente, dizendo: és o Filho de Deus. Só que eu estou falando dos discípulos de Jesus. Antes, os discípulos de Jesus tinham noção de que Jesus era Filho de Deus. Agora eles estão afirmando, agora eles estão dizendo com convicção inabalável este fato. Tudo isso porque da tempestade. Não esqueça que eles estavam junto com Jesus no dia a dia. Não esqueça que eles eram discípulos de Jesus. E agora, diante dessa tempestade, diz que acontece, eles afirmam aquilo que eles tinham apenas a noção. Agora eles falam da convicção. E aí nós aprendemos aqui que a maturidade cristã, ou cristã, é a experiência com Deus. Nós aprendemos aqui que a maturidade cristã e a experiência com Deus não são adquiridas apenas cantando bem os hinos da harpa, ou cantando bem os louvores, ou ministrando bem os louvores, como você queira, ou ouvindo apenas a pregação, ou pregando bem os sermãos. A maturidade cristã, a experiência cristã, se aprende quando cruzamos os mares revoltos da vida, quando somos guiados pela mão provedora de Deus em meio às lutas e às dificuldades. Uma coisa é conhecer a respeito de Deus, outra coisa é conhecer Deus. Uma coisa é conhecimento teórico, outra coisa é conhecimento prático, a experiência. Uma fé de segunda não suporta as tempestades da vida.
Não tenha medo da tempestade, descubra a pedagogia dela, descubra como se comportar diante da tempestade. E para fechar, a terceira experiência, a terceira, digamos assim, lição que nós aprendemos aqui é que Jesus vem. E vem para acalmar a tempestade da nossa alma. Versículo 27, e eu estou encerrando aqui. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Observe, pois, que a primeira coisa que Jesus faz quando chega não é mandar o vento parar, não é mandar o mar se acalmar. Jesus vai direto aos discípulos e diz: sou eu, não temas. E aqui está uma grande lição. Nós precisamos aprender que às vezes as tempestades interiores são piores do que as exteriores. Observe, pois, no versículo 27 aqui, Jesus percebe o susto de Pedro, Jesus percebe o pavor dos discípulos, deixando-nos aqui o ensinamento: como aquietando o vento, mas antes disso fazendo serenar a alma dos discípulos. Antes de mudar o cenário que rodeava os discípulos, Jesus acalmou o coração deles, levantou o ânimo dele, garantiu a presença dele ali, dizendo: sou eu. Ele está presente na sua tempestade, ele está presente na sua fornalha, ele está presente na cova dos leões. Não importa a tua situação, ele está presente, e está presente para acalmar a tempestade. E aqui fica esta palavra para você. Tenha certeza de uma coisa: as tempestades existem. Não entra nessa de que eu não aceito isso, eu não aceito o crente passar por isso. Isso é conversa fiada de quem usa o evangelho para enganar pessoas. Tenha certeza de uma coisa: as tempestades existem, mas cedo ou mais tarde nós teremos que enfrentar elas. Mais cedo ou mais tarde ela vai nos desafiar, ela vai nos querer levar à descrença, ao desânimo, a desconfiar de Deus. Mais cedo ou mais tarde ela vem com uma avalanche, e quando vem nos incomoda. Ela vem como um vento forte, incontrolável, como uma chuva tempestuosa, com relâmpagos e trovões, para assombrar, para trazer insegurança, para encher a nossa alma de medo. Ela vem como tentação, ela vem como tristeza, ela vem como depressão, ela vem como desânimo. Mas tudo está sobre o controle de Deus. Se nos voltarmos para Deus, se nós nos refugiarmos nos braços de Deus, nós encontraremos o porto seguro em meio às lutas e às dificuldades. Ele acalma a nossa tempestade. Ele vem, ainda que seja na última vigília da noite. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confie nele e o mais ele falar. Pastor Geraldo Alves, direto ao assunto. Até a próxima, se Deus quiser.